tese a Tá gente tem até certo. às 11 horas para poder ficar aqui. Certo. Estamos gravando, então vamos começar a brincadeira. Eu vou deixar assim, cara, porque eu consigo digitar, tá bom? Aí fica mais fácil para mim responder contigo aqui. Aí, ó. Bora lá, analise as alternativas abaixo e julgue verdadeiro ou falso. Se falso, justifique escrevendo a correta. Mesmo estilo daquela lista de 50 questões que a gente fez. É tanto que aqui eu foquei muito pouco em cromatografia, porque cromatografia e VVIS você consegue pegar tudo por lá, para aquela lista, é só rever ela, certo? Mas aqui tem algumas coisas, tanto de VVIS como de cromatografia, mas eu também abordo a parte que vocês não viram. Que é basicamente a parte de... Como é, meu Deus? De validade de medicamentos. Certo? Então vamos lá. Que é a última aula que eu passei para vocês. Ó, compostos cromóforos são responsáveis pela emissão de luz. E aí, o que, é que você acha? Pelo que você já estudou, leu. Você sabe o que é um cromóforo? Rapaz, tô muito lembrado, não. Cara, cromóforo é o composto que ele vai ser responsável pela absorção de luz. A gente está falando de absorção de UV, certo? Então, quando eu falo de átomo, Rafael, eu estou falando lá no modelo de Arrhenius, de Rutherford, uma esferinha que tem os elétrons circulando ao redor dela. Aí, quando eu vou para o modelo de Bohr, eu tenho aquele esquema de orbitais moleculares, certo? O que é a absorção por um átomo? Todo átomo vai absorver energia em algum comprimento de onda. É a excitação do elétron do estado fundamental para o estado excitado. Isso é a absorção. Aqui meu átomo, quando eu incido sobre ele energia eletromagnética, UV, ou no grau do visível, eu vou observar uma transição dessas acontecendo, certo? Beleza? Isso aqui é absorção. No momento em que esse elétron volta para o estado fundamental, eu tenho um processo de emissão. Tá bom? Aí, relembrando a aula que está online, esse processo de emissão pode ser do tipo fosforescente, onde eu tenho uma passagem do estado excitado tripleto para o estado fundamental singleto, ou pode ser fluorescente, onde eu tenho o estado excitado singleto para o estado excitado para o estado fundamental singleto. O que é tripleto e o que é singleto? Se eu tenho dois átomos e eles estão nessa condição aqui, ó, spin para cima, eu estou falando de um estado singleto. Quando ele vier para cá, ó, ele vai vir singleto para singleto, certo? Quando eu tenho isso aqui, ó, spin para baixo, spin para cima, spins opostos, eu tenho um estado excitado tripleto. Beleza? Isso aqui é atômico que eu estou falando. Molecular, o que é? Molecular vai acontecer um pouco diferente. Na molécula, eu tenho uma porrada de grupo de orbitais atômicos. Mas eu preciso de algo que vá se excitar. E como é que eu vou saber o que é que vai se excitar na molécula? O que vai se excitar são os elétrons que são fáceis de serem excitados. Como assim, professor? Por exemplo, pega essa molécula aqui, ó. CH3, H3. Essa molécula aqui só tem ligações simples, certo? Só tem ligações simples. Ou seja, todos os elétrons aqui nessa molécula, eles estão presos nas ligações. Se você lembrar lá de química orgânica um pouquinho, você vai lembrar que eu estou falando de ligações do tipo sigma em todos eles, certo? Ligações do tipo sigma. Aí o que é que eu vou procurar numa molécula? Eu vou procurar ligações do tipo pi, cara. Ligações do tipo pi que tem essa característica aqui, ó. Tem uma ligação sigma. Essa ligação que vai acontecer aqui de forma paralela com a passagem dos elétrons aqui é uma ligação do tipo pi. Esses elétrons são facilmente excitáveis. Então, uma ligação do tipo π é o que eu chamo de grupo cromóforo. Cromóforo.
Além de uma ligação do tipo π, eu posso ter moléculas com pares de elétrons livres. Certo? Esses pares de elétrons livres aqui, eles também são excitáveis. Então eu também encontro como cromóforo. Não tão bom quanto a ligação π, mas também é um cromóforo. E o ideal para uma absorção é que eu tenha o melhor dos dois mundos, uma molécula com par de elétron livre e ligação dupla, uma ligação π. Isso aqui também é um cromóforo. Beleza? Esses cromóforos, o que vai acontecer? Esses elétrons π aqui, ó, tanto nessa ligação aqui, ó, como nos pares de elétron livres, eles são excitáveis, ou seja, eles vão para um estado excitado, e quando eles fazem essa passagem para o estado excitado, eles absorvem, para fazer isso, eles absorvem energia. Eu consigo medir no espectrofotômetro a quantidade de energia que essa molécula absorve. Beleza? Então aqui, ó, grupos cromóforos são responsáveis pela emissão de luz. Os compostos cromóforos são responsáveis pela absorção de luz. Beleza? Tranquilo, Rafael? Tranquilo. Tá botando aqui, aí. Mais fácil. Responsáveis pela absorção de luz. As moléculas que possuem ligações duplas ou pares de elétron livre conseguem absorver energia monocromática. Outro ponto. Isso aqui ficou claro, né? O que é energia Ficou sim. monocromática e o que é energia policromática? Você tem aqui a luz do sol, beleza? Nossa luz branca. Essa luz do sol, ela está... Quando ela sai do sol, energia eletromagnética, ela vem em vários comprimentos de onda. Se a gente pegar só a região do UV e do visível, ela vem na região UV, vis, ela varia dos 180 nanômetros até 700 nanômetros. Certo? Só para ficar mais claro, até 400 nanômetros para frente é visível e de 400 nanômetros para trás é UV. Beleza? Então, Beleza. o que é uma radiação monocromática? Policromática é quando a radiação vem assim, ó, com todos os comprimentos de onda. Beleza? Ela vem inteira. O que é uma radiação monocromática? Eu passo ela numa coisa chamada de monocromador. Então, no meu espectrofotômetro, eu tenho o seguinte esquema. Você tem a lâmpada. Essa lâmpada vai emitir uma radiação policromática. Essa radiação policromática, ela vai passar ou por um prisma, certo? Ou por um prisma, ou por uma rede de difração. São técnicas diferentes para você fazer a quebra. Quando ela passa por um prisma, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma decomposição. Essa luz que antes vinha toda junta, ela é quebrada, certo? Ela é difratada. Aí aqui eu tenho vários comprimentos de onda, X, Y, Z, A, B, C. Tenho vários comprimentos de onda nessas regiões aqui, ó. Ok? Esses comprimentos de onda vêm todos para cá. Aí eu tenho aqui, cara, uma plaquinha móvel. Ela tem um furinho. O que esse furinho faz? Essa plaquinha aqui, ela é móvel. Ela pode subir, como ela pode descer. O que ela vai fazer? Ela vai filtrar esses comprimentos de onda aqui, ó. O comprimento de onda vem, o A não passa, o Y não passa, o Z passa. Mas se eu quiser, eu posso pegar essa plaquinha e mover ela. Eu venho aqui, movo a placa, para que eu permita agora a passagem só do Y. O que é que vai acontecer, consequentemente? O que vai chegar aqui do outro lado, ó, é só a radiação Y, ou a radiação que eu quiser. Aí ela passa, agora entra dentro da minha amostra, que vai estar dentro de uma cubeta.
E essa minha amostra, se tiver um grupo cromóforo aqui dentro, ele é capaz de absorver uma radiação monocromática. Ele não absorve uma radiação policromática, ele absorve uma radiação monocromática. Então eu controlo esse nível de absorção. Beleza? Parte dessa radiação vai ser absorvida, parte dessa reação vai ser transmitida. Certo? T e T0. Beleza? Então aqui, ó, moléculas que possuem ligações duplas ou pares de elétrons livres conseguem absorver energia monocromática? Verdadeiro. Por que eu frisei ligação dupla par de elétron livre? Porque entra naquele esquema da ligação pi do par de elétron livre, que são aquelas moléculas, os grupos dentro da molécula que conseguem ser excitados. O que mais? Transição eletrônica é um fenômeno que ocorre com o átomo ou a molécula. Cara, não. Transição eletrônica é um fenômeno. A transição eletrônica é um fenômeno que acontece com o elétron. Beleza? Quem tem transição eletrônica é o elétron. Como assim? O elétron está aqui, ó, nesse estado. Está no orbital S. Aí ele recebe radiação, ele é excitado aos orbitais P. O elétron sofreu uma transição eletrônica. Beleza? Agora, esse átomo aqui, ó, que recebeu essa energia, ele está agora em um estado excitado. Ou seja, o átomo está excitado porque o elétron sofreu transição eletrônica. Percebeu a diferença? É linguajar, beleza? E aqui, ó, a excitação eletrônica é a passagem de um elétron do estado fundamental para o estado excitado. Errado. A transição, a excitação eletrônica, excitação eletrônica é o fenômeno de excitação do átomo ou molécula quando recebe energia. Percebeu a diferença aí, Rafael? Tranquilo até agora? Alguma dúvida? Pergunte, mas Sim, aproveite. sim. Não, tá suave. Tô conseguindo entender bem. Beleza. Pulando de assunto. A emissão molecular ocorre quando um elétron passa do estado fundamental para o estado excitado. Errado, como eu já te disse, cara. Eu tenho dois fenômenos. Eu tenho o fenômeno de absorção, que é quando o meu elétron está em um estado de menor energia e passa para um estado de maior energia. E eu tenho um fenômeno de emissão. Emissão. Que é quando o meu elétron está no estado excitado, meu átomo está no estado excitado, certo? O elétron está aqui no nível maior e ele volta para o nível fundamental. Para absorver, ele tem que absorver uma quantidade de energia. Para emitir, ele volta para o estado fundamental e emite a quantidade de energia que ele absorveu. Lembrando que a ideia aqui, cara, é que entre esses níveis eu tenho quantidade de energia fixa. Eu tenho comprimentos de onda bem específicos, que é toda a teoria da quantificação da energia. Para o elétron subir, ele tem que absorver X, para ele descer, ele tem que liberar o X que ele absorveu. Essa é a diferença de absorção para emissão. Então aqui, ó, a emissão molecular ocorre quando os elétrons passam do estado fundamental para o estado excitado. Nope. A emissão molecular ocorre quando os elétrons, um elétron passa do estado excitado para o estado fundamental. Então, toda molécula que vai emitir, vai
emitir luz ou vai absorver, ela precisa primeiro passar pelo estado fundamental para depois ir para esse estado, certo? Peraí, deu uma cortada aí, repete. Toda molécula que for emitir ou for absorver energia, ela primeiro tem que ir para o estado fundamental. Para absorver, ele sai do fundamental para o excitado. Para emitir, ela vai do excitado para o fundamental. Ela Tá volta. certo. Beleza? Aí um ponto importante, cara. A quantidade de energia emitida é sempre menor que a absorvida. Por quê? Pensa comigo, eu estou falando de uma molécula. Então eu estou falando de uma coisa parecida com isso aqui. Ó. Normalmente você vai ver muito isso aqui. Como um grupo cromófilo. Uma possibilidade. Ou seja, aqui, cara, você não tem um átomo. Um átomo, eu estou falando disso aqui. Sei lá, ferro. E uma molécula é isso aqui. Ou seja, o átomo de ferro tem orbitais bem definidos. O átomo de uma molécula não. É como se ela tivesse um orbital molecular, mas eu não vou nem entrar nesse ponto. Não vou nem entrar em orbital molecular. Eu quero que você entenda só o seguinte. Quando esse cara vem daqui para cá, ó, deixa eu fazer assim, vai ficar mais didático. Aqui é o meu átomo de ferro. Quando esse cara recebe energia, ele tem essa possibilidade aqui, ó. Quando esse cara recebe energia, diferente. Ela tem isso aqui, ó. São os níveis, né? Vou até fazer assim. N1, N2. Nível 1 e nível 2. N1, N2. Porém, entre os níveis, vou botar até de outra cor aqui. Entre esses níveis, eu tenho níveis chamados de níveis vibracionais, que ocorrem em função de ser uma molécula. Certo? Eu chamo de E. Esse aqui são os E2, por exemplo. Esse aqui são os E1, por exemplo. Beleza? Ou seja, enquanto esse cara só tem essas duas opções, esse aqui tem essa e essa. Professor, para qual ele vai? Para todas. Para todas. É por isso que quando você vai ver os espectros disso aqui, você vai ver a seguinte coisa. Numa molécula e no átomo, absorção molecular e absorção atômica, na molécula você vai ver isso aqui. Espectro de absorção na forma de uma banda. E você tem várias absorções possíveis. E no átomo, você vai ver linhas, que você tem absorções bem definidas. Certo? Isso na minha aula, bem bonitinho. Beleza? Mas onde que eu quero chegar? Porque aqui ele sempre emite menos do que ele absorve. Principalmente na molecular. Principalmente na molecular. O que acontece, cara? Você tem aqui a teu... Não é isso. Você tem aqui a tua transição possível. Certo? Tá aqui os níveis. Fazer assim. Colocar aqui em azul os níveis de vibração. Certo? Aí tu jogou a energia. Esse teu composto ele foi excitado para cá. Você concorda que ele teve que absorver X, certo? Só que o que acontece com esse átomo, cara? Ele sofre um processo chamado de relaxação. Como tem vibrações aqui, essa molécula começa a vibrar e a energia que esse átomo absorveu, ela começa a ser dissipada. Certo? Então, é como se esse elétron ele descesse de nível. Deixa eu botar aqui ele em verde para a gente se enxergar melhor. É como se esse elétron, ó, descesse de nível um pouco por causa da perda de energia por vibração. Aí ele está aqui. Aí agora eu vou emitir. Para esse elétron voltar para o estado fundamental aqui que ele estava, você concorda que essa energia vai ser X menos A
silenciar, ó, essa energiazinha que ele perdeu aqui, ó. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu sim, que para ele poder voltar para o estado inicial, ele vai ter que absorver a energia que foi perdida Não. durante essa Para vibração. ele ir para o estado excitado, ele absorve energia. Só que essa absorção não se dá somente numa transição eletrônica. Ele não absorve e usa toda a energia que ele absorveu para poder mudar de nível. Parte dessa energia que foi absorvida é gasta no resto da molécula, já que é uma estrutura grande. Certo? É tipo, por exemplo, aqui no Ceará, aqui no Brasil, se tu quiser abrir uma empresa, tu tem que ter o capital para abrir a empresa e tu tem que ter a grana para subornar a galera para poder te abrir tua empresa. É ou não é? Tu vai ali na Cefaz e libera umas graninhas. É Entendeu? verdade. Então você tem parte da sua energia, seu capital, investido em outras áreas que a estrutura é grande. Então, a energia que tu desprende, ela é sempre menor do que a que tu absorve. Beleza? Uhum. Beleza. Então aqui, ó. A lei de Lambert-Beer independe do caminho óptico. Você sabe o que é caminho óptico? Você sabe o que é a lei de Beer? Acho que não. Não. Vamos lembrar. Lei de Beer é uma lei que quantifica o espectro. Como assim, professor? Vamos entender o seguinte. Tu tem aqui a tua fonte de energia, a tua lâmpada. Ela emite energia, isso é separado no prisma e entra na tua amostra. Dentro da tua amostra, tu vai ter aqui tua amostra, certo? Essa tua amostra vai absorver parte dessa energia. Então tu vai ter uma quantidade de energia incidida, uma quantidade dessa energia que foi transmitida, beleza? Obviamente, sempre o que passa pela tua amostra é menor do que o que foi incidido nela, porque parte do que está aqui dentro dessa tua solução, ela vai absorver radiação, já que são moléculas que possuem grupos cromóforos. Beleza? A pergunta é, como é que eu quantifico? Eu consigo, professor, saber qual a concentração do meu analito aqui dentro? Consigo. Para isso eu tenho que levar algumas considerações, certo? Primeiro, a energia tem que ser monocromática, porque eu preciso que ela absorva num único comprimento de onda, certo? Aí, outra característica é esse cara aqui, ó, o tamanho da cubeta. O tamanho dessa cubeta ela deve ser fixa, porque eu tenho aqui o que eu chamo de caminho óptico, que é o L, que é a largura dessa cubeta. E a tua molécula, ela tem uma coisa chamada de absorvitividade, que molar é o epsilon, certo? Mas pode ser normal também, que é dada por um azinho assim. Ah. Aí daqui, cara, Beer fez uma lei empírica. O que é uma lei empírica? É uma lei baseada em testes. Então ele foi testando e ele chegou na seguinte conclusão, que a quantidade de energia absorvida, que ele chamou de absorvância, ela é igual a tua absorvitividade, que é uma característica da tua molécula, cada grupo cromóforo, por exemplo. Lembra que eu te falei que eu preciso de ou elétrons livres, ou dupla ligação, ou dupla ligação junto com elétron livre sendo o ideal. O que é a absorvitividade, cara? É a capacidade que tua molécula tem de absorver luz. Então, se eu fosse colocar em escala aqui de grandeza de absorvitividade, essa aqui seria a menos absorvente, 0. Essa aqui seria a do meio e essa aqui seria a mais absorvente, 2. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, dois grupos cromóforos. Aqui eu tenho um grupo cromóforo, mas a ligação π é mais forte que o par de elétron livre. E aqui eu tenho um terceiro grupo cromóforo. Existem diferenças, que é esse valorzinho aqui que ele é fixo e tabelado para a tua amostra. Ou seja, o teu analito ele vai ter um valor de absorvitividade que você vai lá na tabela e checa, tá bom? Você tem um epsilon, ele é multiplicado pelo caminho óptico,
e ele é multiplicado pela tua concentração. Beleza? Ele chegou nesta conclusão aqui, ó. Como observando, o que, é que ele percebeu? Que se essa cubeta tem essa largura, ela vai absorver X de energia. Se ele pega essa cubeta e faz ela mais larga, ele vai ter uma maior absorção de energia. Beleza? Deu para entender o conceito? Por que vai absorver mais? Porque tem mais caminho para andar, cara. Beleza? Tem mais moléculas para ela absorver. O mesmo vale para a concentração. Só tem 2 moléculas aqui. Tu vai absorver mais ou menos se tu tiver 4? Menos. Exato. Então, quem é que absorve? As moléculas. Se tu tem um caminho maior, tu vai absorver mais que tu tem mais moléculas. Se tu tem mais concentração, tu vai absorver mais que tu tem mais moléculas. Aí ele chega nessa conclusão aqui, ó. Absorvância, absorvatividade molar, comprimento de onda e concentração. Então, a lei de Lambert-Beer independe do caminho óptico? Não, cara. A lei de Lambert-Beer depende do caminho óptico. Certo? Outro ponto importante que eu vou falar logo aqui é o seguinte. Eu só consigo fazer essa quantificação se eu utilizar padrões. Certo? Padrões na forma de uma curva de calibração. Eu falo isso também na minha aula. Utilizo padrões. Como assim o que são esses padrões? Por exemplo, eu pego aqui minha amostra e faço com a concentração de um padrão que eu conheço, mesmo no analita igual a X. Aí eu vou lá e meço a absorvância. Aí eu faço com A igual a X mais 1. Aumenta um pouquinho a concentração dele. Vou lá e meço a absorvância de novo. Ela vai subir. Aí eu vou lá e faço A igual a X mais 2. Dou outra aumentada na absorvância. Na concentração, o que vai acontecer com a minha absorvância? Ela vai aumentar novamente. E observa-se que isso acontece, Rafael, de forma linear. Ou seja, até um certo nível de concentração, essa absorvância ela cresce de forma linear. Se ela cresce de forma linear, é possível passar uma reta e traduzir isso aqui numa equação de reta. Certo? Que vai te dar x igual by. Não. Ô, meleca, foi mal. Vou só puxar para cá de novo. Isso aqui vai te dar uma reta. Certo? E vai te traduzir no seguinte. X, que é a tua concentração, igual a B, não, Y, lembrei, Y, que é a absorvância, está aqui, ó, absorvância, concentração. B mais AX. Certo? Esse B, cara, e esse A, você encontra na equação da reta, certo? Por regressão linear. E você vai ter agora uma relação entre a tua concentração e a tua absorvância. Então, depois que tu fez essa calibração, qualquer concentração do teu analito, não vou cobrar cálculo disso não, tá bom? Qualquer concentração do teu analito, por exemplo, uma concentração desconhecida, tu não sabe qual é, tu vai passar no VVIS. Quando tu passar, essa concentração aqui, ó, vai te dar um valor de absorvância, que é da tua amostra desconhecida. Você quer das amostras desconhecidas. Que tem que ser a mesma dos padrões, tá bom? Quando fala desconhecida, é no fator de concentração. Você vai fazer o quê? Você vai comparar aqui, ó. Você tem um A, que é a absorvância, que é o Y. Você tem um A, que é a absorvância, que é o Y.
Aí você substitui aqui o valor que você encontrou. E você encontrou 10. Você sabe que y é 2 e a é 2. Tu consegue ou não consegue achar o x? 10 igual a Consegue. 2 mais 2 é x. 10. Vai ficar assim, ó. 10 é igual a 2 mais 2 vezes x. Aí tu acha o valor de x, ou seja, como ver visto determinar a absorvância, com a equação tu calcular a concentração. Mas para essa equação existir, você precisa fazer uma curva de calibração. Beleza? Aqui, ó, a fosforescência ocorre com a passagem do estado citado singleto para o estado fundamental singleto. É o contrário, tá bom? Vou até copiar aqui, porque é simplesmente isso aqui, ó. A fluorescência ocorre do estado passagem do singleto para tripleto, e a fosforescência, vou deletar aqui, não tem espaço. E a fosforescência, essa sim, do estado excitado singleto para o estado fundamental singleto. Estado excitado tripleto a fluorescência. Vou explicar já já o que é esses dois para ti. A fluorescência, deixa eu ver se é o singleto. Fosforescência. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Cara, isso aqui é o seguinte. Tu tem emissão, né? Aqui eu estou falando, esses efeitos são exclusivamente de emissão. Certo? Emissão. O que acontece? Emissão, você tem aqui o teu estado fundamental. Aí tu tem aqui um par de elétrons. No estado fundamental, tu tem aqui o teu possível estado excitado. Certo? O que vai acontecer? Você vai receber energia, vai absorver, e um desses teus elétrons aqui, ele vai para o estado excitado. Normalmente esse é o padrão, cara, ó. Para cima, para cima. Isso aqui é o que eu chamo de estado singleto. Certo? Eu estou no estado excitado singleto. Por quê? Porque os spins estão na mesma direção. Ok? A fluorescência, cara, a fluorescência, ela vai ocorrer quando esse elétron aqui, ó, que está no estado, no mesmo spin, voltar para cá. Ainda com o spin para cima. Ele está com o spin para cima e volta. Isso é chamado de fluorescência. O que é que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, cara. Existe uma coisa chamada de... Agora eu não estou lembrado. Tem na minha aula, eu acho que é mecanismo de transição, alguma coisa assim. Que o que vai acontecer? Você vai ter a mudança desse spin aqui, ó. Por motivos que eu não vou aprofundar agora, ele perde energia. Ele perde energia aqui, ó. E tem essa transição. Quando ele tem essa transição, esse elétron, ele muda a posição do spin. Agora, está vendo, ó, que esse spin aqui está para cima e esse spin está para baixo? Isso é o que eu chamo de estado tripleto. Certo? E no estado tripleto ocorre a fosforescência. Deu para entender, Rafael? Na minha aula está bem mais explicado. Sim, deu para entender. Beleza? Seguindo. Aqui é a aula que você provavelmente não viu. Analise as alternativas abaixo e julgue verdadeiro ou falso. Não. O aumento da temperatura reduz a velocidade de degradação dos medicamentos. Essa aula foi a última aula que eu passei para vocês. E é uma aula que ela é específica sobre degradação de medicamentos e validade. Beleza? E um dos pontos abordados são os fatores que afetam a degradação dos medicamentos. E um ponto muito importante é a temperatura. Certo? É tanto que nos vidros vem manter a temperatura ambiente em local arejado. Manter na geladeira, por exemplo. Não sei se você conhece alguém que seja diabético e tome insulina. Essa insulina é guardada na geladeira. Por quê? Porque as temperaturas elevadas degradam muito rapidamente o medicamento.
a insulina. Certo? Por que que essa temperatura, por que ele está dizendo? Ó, o aumento da temperatura reduz a velocidade de degradação. Errado, cara. O aumento da temperatura acelera a velocidade de degradação dos medicamentos. Por que isso acontece? Simples. Não sei se você lembra lá de fisicoquímica, sei que você fez comigo. O que acontece? Tem aqui as duas molequinhas. Essas molequinhas, elas se movem. Elas têm movimentação. Certo? Se essa temperatura tiver a 15, 20 graus, você vai ter uma velocidade V. Se essa temperatura tiver a 30 graus, você vai ter uma velocidade mais V. A velocidade de movimentação, ela aumenta quando a temperatura aumenta. Consequência direta disso. Quanto mais rápido ela se mexe, mais rápido ela se degrada. Então, aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética da tua molécula, do teu ativo farmacêutico, acelerando sua degradação, certo? Aí ele fala aqui também outro ponto, ó, os ensaios acelerados reproduzem de forma inquestionável as condições reais aos quais os medicamentos são submetidos. Falso. Certo? Os ensaios acelerados produzem de forma ineficiente as condições reais às quais os medicamentos possam ser submetidos. Mas por não exemplo, é assim, no laboratório, Pode tipo falar. assim, no laboratório eles vão aquecer o produto, porém vai ser ineficiente naquela hora, porque no meio ambiente, quando vai aquecendo aos poucos, produz uma reação diferente, certo? Exatamente. Exatamente. Mas o que são esses acelerados? São condições extremas que eu coloco no meu medicamento. Por exemplo, na vida real, tu vai comprar o teu medicamento. Tu vai comprar aqui o teu vidrinho de remédio. No máximo, cara, no máximo, no bruto, tu vai esquecer ele dentro do carro quando tu comprar e vai deixar o carro no sol. Aí ele vai ficar disposto ali a 50 graus. Chega dentro de um carro a 50 graus por umas 2 horas. Que já seria uma condição bem extrema para o teu medicamento. Pode degradá-lo. Mas como é que é feito o teste acelerado? Ele vai colocar esse cara a 80 graus por 5 horas. Ele ainda vai fazer testes colocando a 70 graus, a 60 graus, a 50 graus, a 40 graus. São situações que o teu medicamento não passa na realidade. Mas o que é que ele tira daqui? O que é que ele tira daqui? Ele tira uma noção da cinética de degradação. Isso ajuda, serve para planejar, você consegue usar na pré-formulação, porque se você colocou o medicamento a 40 graus, ele degradou completamente, você já fica com o pé atrás. Porque se você esquecer dentro do carro, fodeu. Entendeu? Então, ele condiz com a realidade? Não. Ele aproxima da realidade, ele dá ideias do planejamento? Dá. Beleza? O outro problema é o seguinte, a 80 graus vão ocorrer reações químicas que não aconteceriam a 25 graus. Essas reações podem ou acelerar sua degradação ou retardar sua degradação. E os testes acelerados são vários. Tem lá na minha aula, tem tudo bem bonitinho, você vê online. Só vou dizer que vai cair na prova, tá bom? Mas tem lá na minha aula bem bonitinho. Todos os testes acelerados que tem. Você coloca testes de variação de temperatura, você coloca o medicamento a 60 graus. Depois você coloca ele a 0 grau para congelar. Ou a menos 15 graus. Aí você fica congelando e descongelando. Ninguém faz isso com medicamento. Mas dá ideias da sua degradação. Beleza? Aí ele fala aqui o seguinte. A hidrólise não é afetada pelo pH do meio. Mentira. Falso. A hidrólise é afetada pelo pH do meio. Principalmente porque você tem 3 tipos de reações de hidrólise. O que é a hidrólise? É a quebra da tua molécula por água. Então, tu tem aqui a tua molécula de medicamento. Certo?
só que tu tem uma reação na presença de água. Olha que eu estou sendo bem didático. E essa molécula se quebra. Você tem a perda de parte da molécula para uma hidrólise. Hidrólise é uma reação na presença de água. Certo? Uma coisa que você pode fazer para evitar isso é tirar a água. Por isso que muitos medicamentos você coloca sílica para tirar a umidade dele, você coloca num local arejado para evitar a umidade, para que você reduza a degradação por hidrólise. Só que essa hidrólise ela pode acontecer de três formas. Ela pode acontecer de forma não catalítica. Ela pode acontecer por catálise ácida. Óbvio que catálise ácida vai acontecer em pHs ácidos, né? Entre 1 e 5. Isso também pode acontecer por catálise. Marina, vai lá para fora, por favor. Eu estou trabalhando, filho. Pode olhar no espelho, mas não fique passando, não. Catálise básica. Essa catálise básica, óbvio, pHs alcalinos, né? De 8 até 11, mais ou menos. Beleza? Então são esses três tipos. Então o pH vai afetar, sim, a taxa de degradação. Beleza? Medicamentos fotodegradáveis devem ser mantidos em vidros claros. O que é uma coisa fotodegradável? Fotodegradável, isso aqui tem até, é assim, fotodegradável, é algo que se degrada com a luz. Ou seja, a gente pode pensar de forma parecida aqui, ó. Tu tem aqui tua molécula, aí tu joga radiação UV, essa radiação UV promove a quebra dessa molécula. Parecida com hidrólise alcalina. Eu estou trabalhando. Não. Você tem a quebra por UV, beleza? Como é que você protege alguma coisa da luz? Você coloca num vidro escuro. Por isso que boa parte dos medicamentos que você pegar em soluções, você vai ter o quê? Ela num vidro todo escuro. É ou não é? Os vidros não são âmbar não aí na farmácia que você trabalha? Sim. Quase todas as soluções são vidros âmbar. Por quê? Porque eles protegem da luz. A luz UV não entra aqui. UV vis, né? Não entra. Aí não degrada por energia solar, digamos assim. Beleza? Então, devem ser mantidos em vidros escuros, não claros. Escuros. Show. Continuando. Agora vamos entrar na cromatografia de novo. Mas isso aqui vocês já até fizeram já. É tanto que eu tirei as questões lá daquela lista. Mas vamos lá, revisão. A cromatografia em coluna pode ser dividida em dois tipos, gasosa líquida, a depender da fase móvel utilizada. Não, falta colocar aqui, cara, a supercrítica. Em três tipos, gasosa, líquida e supercrítica. Certo? É realmente a depender da fase móvel utilizada. Só para se lembrar, o que é uma fase móvel supercrítica? Você tem no diagrama de fases, você tem as seguintes seções. Ó. Você tem a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Certo? E aqui você tem a pressão e aqui você tem a temperatura. É isso? Só muda isso aqui, peraí. Gasoso. Isso, sólido. Gasoso. Líquido. Agora estou perdido. Peraí, mas quando aumentar a pressão e a temperatura não vai ficar gasoso, não? Vou testar. Deixa eu me lembrar aqui. Agora me fugiu. Diagrama de fases. É isso mesmo. Vapor, sólido, líquido. É porque eu comecei errado aqui. Vai dar certo agora. Ah, já. Já te explico.
Vai desenhar ele aqui, ele é assim. Sólido, líquido, gasoso. Certo? Isso aqui é a pressão e aqui é a temperatura. Vamos entender, ó. Se tu aumenta a temperatura, tu não passa do sólido, se tu nessa pressão aqui para água, pressão de 1 atm, pressão normal do ambiente. O que acontece? A 0 grau, baixa a temperatura, a água não é sólida? Aí tu vai Sim. aumentando nessa linha aqui, ó. Aí tu passa para o estado líquido e depois tu passa para o estado gasoso, né não? Deu para entender a ideia? Deu sim. Agora, se tu baixa a pressão, se tu baixa a pressão aqui, por exemplo, a, sei lá, 0,1 atm, tu vai ter um processo de sublimação, ó. Ele vai do sólido direto para o gasoso. Certo? Se tu eleva muito a pressão, o que pode acontecer? Aqui, ó, nessa temperatura fixa, temperatura de 25 graus, digamos. Temperatura de 25 graus. Não vai dar 25 aqui. Adoro quando eu Ah, faço isso. mas eu entendi. É tipo o conceito da panela de pressão. Aumentando a pressão e em Isso. uma certa temperatura a água ainda continua líquida ao invés de transformar em gasosa. Isso mesmo. Outro efeito disso aqui é patinar no gelo. Você já nunca entendeu como é que você consegue patinar no gelo, não? Porque o gelo é liso, é? Por que o gelo é liso? É, Já por pensou causa da nisso? alta pressão. Isso. Por que o patins é fino? Porque Acontece ele o vai seguinte, causar. liquefação, por pressão. No caso, isso é exclusivo da água, tá bom? Deixa eu até mudar isso aqui, porque é um efeito exclusivo da água. A água é assim, ó. Isso aqui é o contrário. Então, quando tu eleva a pressão na água, tá aqui a pressão, ó. Tá nesse ponto aqui a pressão, nessa temperatura aqui. Aí tu vem subindo a pressão, ó. Ela vai pro estado sólido, a água, tá bom? E ela entra no líquido de novo. São características só da água. Então, a pressões muito altas, a água sai do sólido pro líquido. Isso vai acontecer quando tu pisa num patins, uma lâmina bem fininha do patins, quando ela faz pressão aqui no gelo, ó, numa pista de gelo, ela vai liquefazer esse pedacinho aqui. Então você está patinando na água, você não está patinando no gelo. Você está deslizando uma camada de líquido, por isso você vai tão rápido. Que você tem essa variação de pressão. Mas o que é o supercrítico? O supercrítico é isso aqui, ó. Se você aumenta muito a temperatura e aumenta muito a pressão, você vai entrar nessa região aqui, ó, que é a região supercrítica. O que é essa região supercrítica? É uma região que tem características de líquido e tem características de gás, que são maravilhosas. Por exemplo, os líquidos têm capacidade de solubilizar, eles são solventes, eles solubilizam. E os gases têm uma capacidade muito legal, que é a capacidade de difusão, eles se difundem. O que é um fluido supercrítico? É um fluido que consegue se difundir por sólidos, ele tem a característica de difusão, além de solubilização. Ele pega o melhor dos dois mundos. Por exemplo, se eu te dou uma pedra, pega com uma pedra da rua e falo, Rafael, tira o sal que está aí dentro, sem quebrar a pedra. Como é que tu faz? Teria que transformar em supercrítico, né? Pra poder ter uma. Tu vai pegar um Isso. fluido supercrítico, tu vai pegar um líquido, tu vai aquecer e jogar numa pressão alta até entrar em estado supercrítico, aí tu faz ele permear a pedra, porque ele vai difundir pela pedra, entrando em todos os poros e vai solubilizar tudo que está lá dentro e vai extrair. Beleza? Isso é um fluido supercrítico, que é usado em cromatografia. Beleza? Então esse estado supercrítico é tipo aquele do super líquido, né? O superfluido, eu me esqueci o nome do. Eu não sei se seria a mesma coisa. Eu não sei nem o que você está falando, na verdade. Mas supercrítico é isso que eu estou te dizendo.
Tá bom. Superfluido, não sei se você foi isso, não conheço como superfluido. Certo? Os tipos de fase estacionária são a dissorção, partição, troca iônica, afinidade e exclusão molecular. Verdadeiro. 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 Vamos lembrar. A dissorção, você tem uma molécula, que é fase estacionária, e o teu analito ele é adsorvido na superfície. Interações exclusivamente físicas. Isso aqui é adsorção. Partição, tu tem tua fase estacionária, que vai agir na seguinte forma: você tem um suporte sólido e você tem a fase estacionária líquida retida nesse suporte, fixada nesse suporte sólido. É como se tivesse uma camada, um filme líquido em cima de um suporte sólido. Aí o teu analito ele vai se solubilizar na fase estacionária líquida. Então a partição acontece uma solubilização. A troca iônica, tu tem aqui a tua fase estacionária com carga, pode ser positiva ou pode ser negativa. E o teu analito, ele vai ter cargas, nesse caso, cargas negativas. Aí ele vai atrair por atração eletrostática. Ele vai fixar na fase estacionária. Isso aqui é troca iônica. Outro tipo é a de bioafinidade. Bioafinidade é só tu lembrar das enzimas. Tu tem uma fase estacionária que tem um grupo específico e o teu analito tem uma característica específica para essa fase estacionária. Então ele vai entrar em contato e vai se ligar nela por bioafinidade, como se fosse uma enzima. Certo? Depois temos quem? Temos a exclusão de tamanho, onde tu tem uma fase estacionária que é permeada por poros. Permeada por poros. Esses poros fazem o quê? Eles vão separar a tua molécula, teus analitos, por tamanho. Tem um analito grande e um analito pequeno. O analito pequeno passa por dentro desses poros, enquanto que o analito grande passa por fora da molécula. Consequência, esse cara se desloca mais rápido pela fase estacionária do que esse pequenininho aqui. Mais lento. Aí você tem uma separação por exclusão de molécula, por exclusão de tamanho. Beleza? Então isso aqui é verdadeiro. A cromatografia preparativa tem como principal objetivo quantificar os analitos presentes em uma amostra. Falso. Certo? A cromatografia preparativa tem como principal objetivo concentrar os analitos na amostra. É quando eu quero concentrar mesmo. Como assim concentrar, professor? Digamos que eu quero pegar um extrato de uma planta lá. Aí eu fico fazendo cromatografias para que eu separe, isolo e concentro. Vou juntando tudo no vidrinho do que eu estou separando, só daquele analito que eu quero. Beleza? Aqui dá mais um. Os problemas do uso dos solventes polares no HPLC é a possibilidade da formação de interações irreversíveis entre o solvente e a coluna. Isso aqui é falso, tá bom? Essa questão de interações irreversíveis, elas acontecem com solventes apolares. Elas acontecem com solventes apolares. Beleza? É por isso que eu normalmente utilizo fases estacionárias apolares, para que eu possa usar solventes polares. Sétimo. Na cromatografia gasosa, a fase estacionária utilizada é um gás. Falso. Na cromatografia gasosa, a fase móvel utilizada é um gás. Cuidado. É a fase móvel.
Beleza? Fase móvel você já sabe o que é, né? É o cara que vai arrastar os analíticos pela fase estacionária. No sistema de cromatografia gasosa, o sistema de cromatografia gasosa é composto por gás de arraste, regulador de pressão, injetor, coluna cromatográfica, detector, amplificador de sinal e software de análise. Falta eu colocar aqui o forno. Forno. Ela fica ok. Falta eu colocar aqui o forno. Isso aqui também tem na minha aula, bem bonitinho. Mas o que eu tenho é o seguinte. Você tem aqui, cara, o gás de arraste, que tem que ser puro, alto grau de pureza, certo? Alto grau de pureza. Isso aqui é um U, né? Não é puro, não, é puro. Ele passa, ele entra aqui no injetor, certo? Ele vai entrar no injetor, que é onde eu vou colocar minha seringa, certo? Eu vou injetar minha amostra, que é a amostra. Amostra, que é o gás de arraste, que é a fase móvel. Fase móvel, amostra, injetor. Esse injetor, cara, tem 3 tipos principais, tá bom? Que é o injetor o injetor direto na coluna, que é chamado de on-column. Injetor on-column. Aí tem um injetor do tipo split, que vai dividir o fluxo. E tem um injetor do tipo splitless, que não vai dividir o fluxo. O que é divisão de fluxo? Divisão de fluxo é o seguinte: eu estou jogando gás de arraste aqui e estou colocando minha amostra. A minha coluna cromatográfica ela está aqui na ponta do injetor. E essa coluna ela está dentro de um forno. Certo? Essa coluna está dentro de um forno. Beleza? A diferença do injetor direto na coluna é que essa agulha ela vem aqui dentro da coluna e coloca a amostra direto aqui dentro. O split, o injetor do tipo split, já faz o seguinte: a amostra é injetada dentro do injetor, ela fica aqui dentro a amostra e bem aqui tem uma saída, ó, que parte desse fluxo de gás que está entrando aqui no injetor, ele é perdido aqui junto com a amostra. Então, de 100% da amostra que entra aqui, somente uns 2% chega na coluna. Os outros 98% são perdidas aqui, ó, no separador de fluxo, no split. Por quê? Porque às vezes eu tenho amostras muito concentradas, eu não quero que entre tudo na minha coluna. Em vez de ficar fazendo diluições infinitas, eu uso um injetor do tipo split, que vai fazer com que boa parte da minha amostra seja perdida e só a mínima parte entre na coluna. Ela entra diluída na coluna. O splitless, ela não tem essa parte aqui, ó. Ou seja, de 100% que tu coloca, 100% entra na coluna. Porque tu não tem aqui o divisor de fluxo. Onde é que eu vou usar splitless? Amostras diluídas. Ou pouco baixa concentração. E o split? Amostras concentradas. E quando é que eu vou usar o direto na coluna? Termicamente instável. Amostras instáveis. Beleza? Aí vem aqui o forno, na coluna cromatográfica. Aí ele pega aqui um detector. Que pode ser detector de captura de elétrons, detector de ionização em chama, DIC, e detector de condutividade térmica. Detector de captura de elétrons, eletronegatividade. Detector de captura de ionização em chama, ionização.
Detector de captura de elétrons. Detector de condutividade térmica. Como o nome já diz, condutividade térmica. Isso tem mais explicado na minha aula. Certo? Ele passa por um detector, entra no amplificador de sinal, que vai pegar esse sinal do detector e vai amplificar. Então é um amplificador de sinal. E por fim, vai para o software, que vai te dar o cromatograma. Deu para entender o esquema? Deu sim. Então, ó, cromatografia gasosa é excelente para separar amostras termicamente instáveis. Falso. Cromatografia gasosa é excelente para separar amostras termicamente estáveis. É um dos únicos requisitos para que você possa fazer separação por cromatografia gasosa, que ela seja termicamente estável. Esse é um dos grandes problemas dos fármacos para cromatografia gasosa. Grande parte deles são termicamente instáveis, por isso que é muito mais usado o HPLC do que a cromatografia gasosa. Certo? Por que que não pode? Por que que tem que ser termicamente estável? Porque, cara, a resposta está aqui, ó. As temperaturas de operação variam entre 100 e 400 graus. Além de, eu preciso que a minha amostra esteja na fase gasosa. Para isso, eu preciso aquecer. Gasosa. Mas não necessariamente eu só analiso gás. Eu consigo analisar sólidos, líquidos e gases. Só que eu preciso que eles estejam todos na fase vapor ou gasosa. O sólido eu vou solubilizar e vaporizar, o líquido eu vou vaporizar e o gás já é gás. Entendeu? Quando os analitos apresentam pontos de ebulição próximos, é recomendado a separação na forma de gradiente. Falso, cara. Isso aqui é bem específico, mas é falso. O que acontece é o seguinte: forma isotérmica, mesma temperatura. Vou apagar aqui, ó. O que ele está falando aqui é o seguinte: tu tem que tua coluna, certo? Na cromatografia gasosa, na CG, o principal fator de separação, cara, é a temperatura de ebulição, certo? Por quê? Pensa comigo, tu tem aqui um analito que precisa de 70 graus para entrar no estado vapor. E tu tem outro analito que precisa de 200 graus para entrar no estado vapor. Se eu aquecer esse forno a 400 graus, tu concorda comigo que os dois vão estar no estado vapor? É. É, vão. Mas agora, qual é a diferença aqui? A diferença é a seguinte: esse cara, eu precisava de 70, eu dei 400. Tá passando quanto? 330, né não? Esse cara aqui tinha 200, eu botei 400, tá passando quanto? 200. Quem é que tem mais energia sobrando? O de 70 ou de 200? O de 70, porque tem 330 sobrando, né? Sobrando como? Você gastou 70 graus para entrar no estado a vapor. O resto foi utilizado para acelerar energia cinética. Então, é esperado que esse composto aqui, eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B, é esperado que o composto A saia primeiro e que o composto B saia depois. Entendeu, Rafael? Porque esse cara está mais rápido. Sim, eu entendi. Entendeu? Aí, o que é o aquecimento isotérmico? Por exemplo, se a diferença de temperatura entre entre A e B, for menor que 100 graus, eu vou utilizar um sistema isotérmico. O que é isotérmico? Mesma temperatura. Ou seja, eu vou pegar a minha coluninha e eu vou deixar ela direto a, sei lá, a diferença que é maior no caso. Deixa eu baixar aqui essa diferença para 100 graus. Um é 100 graus, o outro é... Eu vou aquecer isso aqui a 150 graus. Como a diferença entre eles não é muito grande, eles vão sair mais ou menos... Eles vão separar, porque tem diferença,
mas vão sair mais ou menos no mesmo momento, concorda comigo? Sim. Agora, eu te pergunto, se essa diferença aqui, ó, se esse ΔT, AB, for maior que 100 graus, aquele exemplo lá que eu te dei, ah, deixa eu botar aqui, duzentão, vai lá, eu aqueço isso aqui a 230, certo? Você concorda que o A vai sair no instante, porque tem um excesso de energia para o A, mas que o B, que tem pouca diferença de energia, vai ficar aqui atrás? Sim. Ou seja, pode acontecer o seguinte, o A sair em 1 minuto e o B demorar uns 30 minutos para sair. Qual o problema do B demorar 30 minutos? Isso aqui, ó. Grana, porque tu tá passando gás. E gás é caro. Então o que é que tu faz? Tu faz um aquecimento em gradiente. Então quando isso acontece, tu vai fazer um aquecimento em gradiente. O que é um aquecimento em gradiente? Gradiente ou programado, tá bom? O que é um aquecimento em gradiente? Tu vai começar, ó, a tua brincadeira a 230 graus. Vai começar a 230. Por 1 minuto. Até o açaí. O açaí, agora tu vai lá, aumenta a temperatura para 400. Para fazer o quê? Fazer com que o B saia logo. Aí o B a 400 graus, o B a 400 graus, ele talvez demore 6 minutos para sair. O que é que tu fez? Tu atrapalhou a separação? Não. Tu só fez acelerar o processo. Deu para entender a diferença? Deu Ficou alguma sim, deu dúvida? sim. Beleza. Hum. Pra... Só que Oi. quando a substância ela tiver, tipo assim, uma temperatura mais elevada para poder sair, que obrigatoriamente vai ter que utilizar essa temperatura programada, né, para não Depende. ter Se gasto. todo mundo... Depende. Se tu tem mais de um analito, tu tem que observar a diferença de temperatura entre eles. Se essa diferença for maior que 100, é recomendado o uso de uma temperatura em gradiente. Tu vai aumentando ao longo do processo. Se essa diferença de temperatura for menor que 100, você deixa uma temperatura só, que eles vão sair mais ou menos ao mesmo tempo, com pouco intervalo de diferença de separação. Agora, óbvio, se as temperaturas de fusão, de ebulição deles são 400 graus e 370 graus, a temperatura tem que usar aqui, tem que deixar eles no estado de ebulição, então tem que ir pelo menos 500 graus. Mas tu não vai variar ela, entendeu? Agora, 400, 370. A diferença é menor que 100, ó, isotérmico. A diferença entre um e outro é maior que 100, gradiente. Independente da temperatura de cada um. Beleza? Pronto. Ó, isso aqui eu já expliquei, né? Os injetores do tipo splitless, que é com divisão de fluxo e sem divisão de fluxo, são utilizados respectivamente em amostras muito diluídas e em amostras muito concentradas. Injetor do tipo split é utilizado. Injetores do tipo split são utilizados em amostras concentradas, porque ele tem uma parte do fluxo é perdida e parte da amostra vai embora com ele. Enquanto que injetores do tipo splitless são utilizados para amostras diluídas, certo? Porque ele não vai dividir o fluxo, o que vai poupar material. Tem pouco já. Beleza? Já expliquei ali.
Detectores de condutividade térmica é específico para amostras pouco condutoras termicamente. Falso, cara. Detector por condutividade térmica, ele é universal, certo? Ele não é específico, é universal. Por quê? Vou explicar. Detector universal. Ó, DCT é o seguinte. Eu tenho uma placa aqui e uma placa aqui, certo? E tu tem aqui, ó, um filamento de tungstênio, certo? Filamento de tungstênio. Tungstênio, não sei se tu sabe, é aquelas lâmpadas incandescentes que aquecem. Então tu tem um potencial elétrico aqui, uma voltagem aqui, potencial elétrico, que vai manter esse cara aquecido. O que tu tem passando aqui? Tu tem aqui a tua coluna cromatográfica e tua amostra vai entrar aqui. Normalmente tu tem passando aqui somente o gás de arraste. Tu concorda comigo que esse gás de arraste ele tem uma condutividade térmica fixa, certo? Ou seja, tu vai precisar de V aqui para poder manter esse bicho a dos 100 graus, esse fio. Só que de repente tu foi lá e junto da tua amostra passou o teu analito, que mudou a condutividade térmica. Ou seja, para tu manter a 100 graus, tu vai precisar de outra voltagem, V2. Ou seja, tu tem uma diferença de voltagem. Essa diferença de voltagem gera um sinal. Aí ele capta o sinal, ó, mudou a condutividade térmica do meio. Por quê? Porque mudou a quantidade de energia que eu preciso colocar nesse fio de tungstênio para que eu mantenha ele na temperatura que eu quero. Todo composto que existe tem condutividade térmica em algum grau. Então, qualquer tipo de analito vai ser identificado por esse tipo de detector. Por isso que ele é universal. Isso aqui, cara, que eu estou explicando é o DCT, detector de condutividade térmica. Ele fala aqui, ó, as pré-colunas utilizadas devem possuir uma fase estacionária diferente da coluna principal, pois agem como filtro garantindo a chegada somente dos analistas de interesse na coluna principal. É falso, cara, pelo simples fato de que elas devem ter igual da coluna principal. Já que ela vai filtrar, ela tem que filtrar de forma idêntica à coluna principal filtra. Deixa eu diminuir isso aqui, senão não vai caber. Certo? Aí aqui, quanto menor for o diâmetro das partículas que preenchem a coluna do HPLC, pior será a resolução do cromatograma. Também é falso. Quanto melhor, é só trocar aqui, ó, melhor será a resolução do cromatograma. Por quê, cara? Quanto ele está falando é o seguinte, tu tem aqui a coluna, tu tem partículas grossas. Vou dividir aqui e tu tem a outra por partículas menores. O que acontece é o seguinte, partículas grossas têm uma menor área superficial, enquanto partículas pequenas têm uma maior área superficial. Ou seja, partículas pequenas vai ter um maior número de pratos teóricos. Beleza? Para finalizar, conteúdo que vocês também não viram muito. O método de Moore é recomendado, pois não possui desvantagens. Isso aqui é muito errado, tá bom? O método de Moore tem como vantagem utilizar o dicromato, tem como desvantagem só poder ser utilizado em pH entre 6 e 11.
Essa é a desvantagem dele. O método de Feynman utiliza a fluorescência como indicador, que é um indicador de adsorção. Verdadeiro. O método de Volhard é um método indireto, onde o nitrato de prata em excesso é reagido previamente com o analito. Verdadeiro. Depois você vê lá a aula de... que tem tudo bem direitinho, Rafael, na aula de volumetria aplicada à farmácia, beleza? É isso aí, cara. Alguma dúvida? Deu para esclarecer Cara, alguma coisa? ficou bem esclarecido. Tipo assim, eu tava tendo muita dificuldade de pegar as aulas por causa que não tava podendo assistir por causa do trabalho, né? Mas agora Aham. você deu uma revisada bem boa. Aí depois só falta dar uma olhada lá nos livros Mas dê, e na cara, atividade. foque nas aulas. Foque nas aulas gravadas e nas aulas dos slides. Para você fazer a prova. Não vai pegar livro agora não, que você não vai dar tempo. Falta uma semana e tu tem muita coisa para fazer. É. Então, o Então conselho que eu pronto. te dou. A aula 5, 6 a 10. Assista todas. Assista todas antes da prova. Não deixe para fazer isso na hora da prova. Certo? E utilize lá os slides como consulta na hora da prova. Mas cheque antes, estude antes. Porque na hora da prova fica fácil, cara. Quando você já estudou os slides, você já estudou as aulas, eu sei que deve dar de aula, deve dar pelo menos ali umas 7 horas. Mas tu bota no 2x, tu vai reduzir para 3 horas, dá para tu fazer isso em... Tô trabalhando. Só um minuto. Pode ser. Vai de merenda de tarde. Beleza? Então assiste as aulas e é isso aí. Tá Vou bom mandar então, essas viu? aulas para vocês. Vou mandar essa aula para vocês. Lá, respondida. Deixa eu mandar logo lá no grupo. Controle de qualidade. Cadê? Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Acesso rápido. Tá aqui. Aula respondida. Então é isso aí, cara. Valeu. Tá bem. Falou. Então, bom dia aí, viu, Bruno? Bom dia.